Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se está ligado aqui também. Tá ligado? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Inês Bronstein. Então, a gente vai falar aqui num contexto bem informal, tá? Sobre tilt test, testes autonômicos. Então, queria saber quem aqui faz tilt test ou trabalha com isso. Alguém? Não. Então, beleza. Bom, o teste de inclinação é um teste autonômico para a gente avaliar desmaio, mas também que hoje a gente consegue outros recursos com ele, então é o que a gente vai falar aqui, tá? Eu passo aqui direto? Como é que eu faço? Tem o passador? Ah, não, você é da... Deixa eu ver se tem um passador ou se eu passo aqui. Deixa eu botar. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que com a evolução da espécie humana, quando a gente passou a ficar em pé, a gente começou a ter um probleminha. Por quê? Porque o coração está abaixo do cérebro. Então, o cérebro é um órgão que não pode ficar 3 segundos sem fluxo, ele ficou num ponto mais alto e isso gerou uma dificuldade de retorno de fluxo. Então, para isso, se desenvolveu o sistema autonômico, uma das funções dele, que é controlar a homeostase, esse fluxo, quando a gente faz mudanças posturais ou em situações de estresse mental, por exemplo, tá? Exercício. Então, ele é o regulador da nossa homeostase de forma involuntária. Eu posso pedir para você passar para mim? Pode, que aí fica mais fácil. Bom, e com isso, pode passar. Então, ele se divide em 2 sistemas principais, o simpático e o parasimpático, e o sistema entérico. O sistema simpático é o que prepara para luta ou fuga, ou seja, mediada por catecolamina, faz o vaso contrair, faz a frequência aumentar e a pressão subir. E o vago é o modulador dele, o parasimpático, que está relacionado à respiração, digestão e sono, fazendo a frequência cair e o vaso dilatar. Então, eles estão sempre em equilíbrio, dependendo do nosso desafio ali naquela situação. Próximo. E a gente tem o sistema entérico também, que está correlacionado. Pode passar. Então, esse sistema funciona de uma forma de um circuito fechado, se retroalimentando com feedback positivo e negativo. O que acontece quando a gente fica em pé? Para a gente falar dos distúrbios ortostáticos, né? Segundos após a mudança de posição, a gente tem o sangue ele se desloca para a parte inferior do corpo, em torno de 800 a 1 litro de sangue, de uma forma muito rápida, e ele pode ficar mais represado na região esplâncnica e membro inferior. E alguns pacientes têm uma dificuldade de reativar, de fazer com que isso volte ao normal. Nessa hora, a gente tem uma ativação simpática aumentada, aumento da frequência cardíaca em torno de 10 batimentos nos primeiros segundos. Então, medir a pressão deitado, sentado, em pé e a frequência já faz uma avaliação autonômica no consultório, tá? E a gente vai mostrar, os testes autonômicos, eles fazem essa avaliação numérica. Então, o que acontece é uma vasoconstricção para que esse fluxo retorne. Então, a base é essa. Próximo. Quando a gente tem uma síncope, principalmente a síncope reflexa, eu não tenho uma doença no sistema, do sistema autonômico, nem no cérebro, nem no coração, nem nos nervos, nem na medula. O que eu tenho é uma falha nesse reflexo, ou uma ativação simpática excessiva com uma resposta vagal alterada. Então, por exemplo, gatilhos emocionais como medo, dor, né? Gatilhos viscerais como dor abdominal, diarreia, ciclo menstrual, podem ativar essa vasodilatação alterada e gerar bradicardia também e até assistolia. Então, por isso que a gente vê pacientes com síncope tendo assistolia e aí indo para marca-passo, quando na verdade não é. O que a gente não tem uma doença do nó sinusal, nem nó AV. O que a gente tem é uma ativação do nervo vago, que é o nosso maior nervo que a gente tem no nosso corpo, nessa correlação exagerada sobre o nó sinusal, gerando então essas alterações. Na falência autonômica é diferente, então o tilt vai olhar esses detalhes, tá? Na falência autonômica não é só um reflexo alterado. O que eu tenho é uma doença ou aqui nas fibras pré e pós-gangliônicas, ou nos receptores. Eu estou falando da parte só cardiovascular, tá? Ou receptores de vasos, ou receptores do nó sinusal e nó AV. Tá? Então é diferente? A gente não pode dizer que tudo é vasovagal. Então os testes autonômicos, eles conseguem esmiuçar esses detalhes. Então se eu tenho um paciente com Parkinson,
eu tenho uma lesão aqui. Por isso ele não completa esse circuito. É diferente de um vaso vagal que tem um cérebro normal. Ele só tem uma alteração pontual e os gatilhos são externos, tá? Próximo. Então, essas são todas as formas de apresentação desautonômica. Olha quanta coisa. Então, eu posso ter em vermelho, mediado pelo sistema simpático, alterações, a própria hipertensão arterial é uma delas, e em azul, pelo vago, as situações vasomotoras alteradas com vasoplegia ou bradicárdicas. Então, hoje a gente chama isso de fenótipos bradicárdicos ou hipotensivos. Então, quando a gente vai avaliar um paciente com 5, a gente tem que lembrar, eu tenho que pensar nesses fenótipos. E o paciente pode ter os dois. Como é um arco reflexo, ora ele pode ter bradicardia, ora ele pode ter hipotensão, tá? Próximo. Então, como é que a gente avalia isso? Pensando nos fenótipos, eu tenho avaliação com mapa, medidas de pressão deitada, em pé e o teste de inclinação, tá? Mas o teste também me ajuda no fenótipo bradicárdico, porque eu posso pegar essa sistolia e entender que a sistolia vem por uma hipotensão prévia, tá? Próximo. Então, esses são todos os testes autonômicos. A gente não vai falar em detalhe de todos, a gente vai se ater a esses cardiovasculares, tá? Então, botar o paciente em pé, ortostatismo ativo, você está fazendo um teste autonômico no consultório. Se a frequência dele aumenta mais de 30 batimentos quando ele fica em pé e ele tem sintoma, pode ser um POTS, uma taquicardia postural ortostática. Se você levanta ele e a pressão cai mais de 20 pontos e ele tem sintoma, ele tem uma hipotensão ortostática. Vamos buscar o motivo disso. Pode ser só uma desidratação, mas pode ser uma doença neurológica, tá? Testes respiratórios, testes de Valsalva, tudo isso a gente pode fazer na avaliação autonômica. A parte neurológica conta com testes sudomotores e de termorregulação. Olha como é complexo e como a gente não sabe nada ainda disso, né? Próximo. Então, o tilt test, especificamente, que é o que a gente vai falar, ele tem a vantagem de conseguir reproduzir o sintoma espontâneo do paciente. Então, é muito importante, quando você fizer o teste, ou quando você analisar o teste, ter a seguinte pergunta: o sintoma que o paciente teve durante o exame é o que ele tem na vida real? Tá? Essa é a primeira pergunta. Porque, como é um teste de laboratório, você está induzindo uma resposta, ele pode não bater com o evento real. Então, com qualquer teste complementar. A gente identifica os padrões de síncope. Então, como eu posso ter fenótipo hipotensor ou bradicárdico, eu posso ter uma forma mista, onde a pressão cai e o batimento cai, mas não cai abaixo de 40 batimentos por mais de 10 segundos e nem tem a sistolia, então eu não tenho uma resposta cardioinibitória. Eu posso ter um padrão só vasodepressor, que é o mais comum do idoso, tá? Quase 60% dos idosos hipertensos que usam medicação têm esse padrão. Então começam a cair, aí a gente troca o remédio, faz diurético, desmaia, aquela confusão que vocês já sabem. Então, se eu entendo que ele tem esse padrão, não é que a síncope dele seja só isso, mas eu entendo que ele tem mais um fator para desmaiar, certo? Todo mundo concorda? Se quiserem interromper, pode interromper, tá? Então, a gente vai entender o modelo e a gente vai ver o seguinte: o que ele sente antes de desmaiar, durante e após. Então, o tilt não é só desmaiou, não desmaiou e quando estava a pressão, é qual é o modelo autonômico dele antes, durante e depois do desmaio. Esses modelos são individuais, mas a gente tem uns padrões que a gente já conhece, né? Então, esse artigo ele é muito interessante porque num determinado momento queriam tirar o tilt como um método confiável. E aí os maiores autores nessa área fizeram uma resposta, o state of the art, tá? Foi ótimo, porque aí parou com essa confusão de que o tilt não serve para nada. Esse artigo é maravilhoso, eu recomendo que vocês leiam. Próximo. O que a gente faz hoje? A gente usa uma pletismografia digital, que é o aparelho, eu uso o Senap, sei lá, mas acho que já tem 10 anos, nem sei, já perdi a conta. É uma pletismografia digital, batimento a batimento, onde esse sensor, em vez de você ficar medindo a pressão no braço, que é impossível você fazer essa medida, você faz uma medida de uma PAM não invasiva o tempo inteiro do exame, tá? Então, a cada batimento cardíaco, você vai vendo o fluxo. E o Senap, ele também dá pra gente um monitoramento de bioimpedância hemodinâmica. Então, você consegue ver o débito cardíaco, volume sistólico e a resistência vascular durante o exame.
Então, se eu tenho um paciente com uma hipotensão vagal, eu vou olhar se o predomínio é de sequestro venoso, volemia, ou se ele já tem uma falha realmente da vasoconstricção por um problema nas fibras simpáticas. Viu a diferença? Como é que a gente faz isso? Com a medida contínua durante o exame de fluxo, tá? Próximo. Eu vou mostrar um exemplo de um caso clínico. Então, hoje, esse artigo também é bem interessante, recente, 2022, onde ele fala o seguinte, que a hipotensão postural pode ser um problema muito mais complexo do que a gente imagina. E a gente precisa, dependendo do padrão que o tilt nos mostra na avaliação autonômica, a gente consegue pensar nas doenças, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma hipotensão ortostática neurogênica, que é o padrão mais grave desautonômico, onde o paciente tem hipotensão e não aumenta a frequência, porque toda vez que a nossa pressão cai, pelo baroreflexo, eu tenho que aumentar a frequência. Então, esses pacientes eles têm uma queda progressiva da pressão e quase nenhum aumento da frequência. Eles têm doença grave. Então, a gente já vai lembrar, será que ele tem Parkinson, doença de Levy? Eu vou encaminhar para o neurologista. Tem alguma doença autoimune? A amiloidose está muito relacionada. Se eu tenho um padrão cardiogênico, nessa avaliação autonômica eu vou ver mais queda de débito cardíaco. Eu vou ver mais resposta cronotrópica alterada. E muitas vezes a gente faz diagnóstico de arritmias também, tá? Porque a gente tem um eletro contínuo durante o exame. As formas mistas estão relacionadas à doença. Por exemplo, diabetes com desautonomia, tá? Então, esse exercício de raciocínio clínico, o tilt consegue nos direcionar. Próximo. Hã? Não, precisa não. Minha voz está ruim? É que eu já estou um pouco rouca. Então, assim, a gente consegue fazer testes no consultório colocando o paciente em pé. Então, esse aqui é um teste da NASA, que é um teste rápido para avaliar POTS, porque a gente coloca o paciente 10 minutos e vai medindo pressão sistólica, diastólica e médica e frequência. Então, você pode não fechar um diagnóstico, mas você pode já ter uma ideia e encaminhar para o especialista aquela paciente, né? E o teste de 30 a 15, onde a gente faz a média da frequência, 30 e 15 minutos quando o paciente levanta, esse valor tem o valor normal e anormal. O que a gente está vendo ali? Resposta cardiovagal, variabilidade da frequência cardíaca, tá? Então, todo paciente com variabilidade RR reduzida tem atividade simpática aumentada e tem risco cardiovascular. Então, se eu tenho um diabetes com neuropatia diabética, o primeiro sinal desautonômico cardiovascular dele é a alteração da variabilidade RR, e muitas vezes a gente perde isso. É aquele paciente mais taquicárdico, tanto em repouso quanto no esforço, tem que ficar atento, né? Próximo. No teste, a gente também pode fazer no próprio tilt, antes de começar, os testes respiratórios, tá? Então, o teste de respiração profunda é um teste cardiovagal, é um teste do vago, tá? Porque se eu tenho arritmia sinusal respiratória, eu tenho uma atividade vagal aumentada. Então, o paciente, por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma amiloidose, onde no teste respiratório o paciente não tem variação. Ou seja, a conexão cérebro-coração está abolida. Por um problema de receptor, não sei, a gente tem que investigar, tá? Esse vago, ele não está modulando como ele deveria modular. Esse teste é feito de forma rápida, mas a gente tem softwares próprios. No Brasil é mais difícil, mas a gente tem que importar, que já dão um cálculo, você faz o teste no consultório mesmo. Próximo. A gente pode fazer a manobra de Valsalva também. A manobra de Valsalva, então, é uma coisa simples, uma inspiração com uma pressão determinada de 40 milímetros de mercúrio. Você vai ver atividade simpática predominante. Você também vê resposta vagal, mas o predomínio na fase 2 e 4 são as atividades de estímulo simpático. A resposta à bradicardia e a diminuição do retorno venoso, tá? Então, toda vez que você tem um pico, que é o overshoot, você tem uma diminuição da frequência. Se isso não ocorre, por exemplo, numa hipotensão ortostática neurogênica, as fases 2 e 4 da Valsalva vão estar abolidas. Esse paciente não tem a capacidade de fazer essa elevação da frequência cardíaca em resposta a uma baixa volemia. Tudo bem até aí? Então, é mais um teste simples que a gente pode fazer na avaliação autonômica. Próximo. E a variabilidade da frequência? Ela pode ser dada em domínio do tempo ou em domínio da frequência, análise espectral. A gente usa mais análise espectral. O que é isso?
É uma análise dizendo se a variabilidade está dentro do valor normal. Aqui um paciente com atrofia de múltiplos sistemas e a variabilidade dele, ó, praticamente nenhuma. O que a gente incute disso? Que esse paciente tem, além da doença neurológica, um risco cardiovascular maior. Risco de desmaio, o baroreflexo dele não funciona para a homeostase do dia a dia, tá? Então a gente analisa componente de alta frequência, baixa frequência, que é a ação do simpático e do vago indiretamente. Próximo. Isso pode ser feito no tilt test? Pode. Fora do Brasil a gente tem modelos, que é o que eu estou pedindo aqui para o pessoal fazer, e aqui espero que um tempo a gente tenha, onde tudo isso está no mesmo aparelho. Tá? A gente consegue fazer toda essa avaliação durante o teste de inclinação. Trabalhei com aparelho assim muitos anos, mas como a Anvisa não tem o registro, a gente teve que parar de trabalhar e aí você perde alguma coisa também, né? Próximo. Vou trazer aqui rapidamente um caso clínico, que foi um caso difícil porque era uma mulher de 54 anos com síndrome de Chiari e seringomielia. Então a gente já sabia uma doença neurológica prévia, né? Mas em tratamento, fez cirurgia, tratava nos Estados Unidos e tinha um diagnóstico de Ehlers-Danlos e síndrome de ativação mastocitária. Então a gente já vê que essa paciente, ela é uma paciente complexa. A queixa dela, taquicardia, palpitação, síncope e pré-síncope, tá? Fez um tilt anterior, que tinha uma resposta de hipotensão ortostática neurogênica, quer dizer, grave, e no exame físico, hipotensão ortostática. O que a gente tem que fazer? Pesquisar tireoide, suprarrenal, ver se tem anemia. A avaliação clínica é muito importante. Muitas vezes esses pacientes têm um câncer, começam com hipotensão postural, tá? Tem um quadro inflamatório ou uma doença autoimune. E o primeiro sintoma é a hipotensão postural, que a gente brinca o teto preto, né? Aquela coisa, é normal, levanto, fico tonta, mas é assim mesmo, continuo. Não é normal se for muito frequente, tem alguma coisa aí, né? Então aqui, como que a gente vê o tilt test, né? A gente vê as medidas a cada 2 minutos e aqui os valores da bioimpedância que eu falei para vocês que o Senap faz muito bem. Então a gente percebe que no final do exame ela vai para 50/34 de pressão. E é muito rápido, como eu tenho um sensor de fluxo, é incrível. A paciente fala, vou desmaiar, e a gente, na hora você vê. Tem paciente que fala, vou desmaiar e está tudo normal. O que é isso? Uma pseudosíncope psicogênica. Então, o teste também me ajuda a diferenciar o que é real, o que não é real. Eu estou com ela na mão, né? Com a pletismografia digital. E o que acontece com a resistência aqui, ó? Então, a gente consegue mapear numericamente como o sistema autonômico desse paciente está se comportando, tá? Então, na curva, que é o que a gente vai analisar, a gente percebe que na primeira fase, que é uma fase não sensibilizada, onde a gente não faz droga, e o que a gente usa é o nitrato, 1,25 sublingual, esse paciente tem uma resposta normal. Isso já fala o seguinte, não tem desautonomia grave. Você fala, pô, uma paciente dessa vai ter uma coisa horrorosa, né, no tilt. Ela não tem. Ela tem um modelo mais simples, que é o modelo vagal, reflexo, tá? Então, é importante para a gente dizer exatamente o que esse paciente tem e não juntar tudo no mesmo saco, ó, isso é vasovagal e tchau. A gente tem que afirmar que é, né? Alguma pergunta, gente? Tá dando para acompanhar. Próximo. E a gente consegue ter esses reflexos cardiovagais todos numericamente representados. Então, eu posso dizer, se essa paciente tinha todos os valores normais, ela não tem cardioneuropatia, ela não tem doença do sistema autonômico. Provavelmente, pelo estilo de vida, doença, ela tem hoje uma síncope reflexa por estresse também. Muito, você conversa com a paciente ansiosa, óbvio, né? Várias cirurgias neurológicas. Então, falar isso para o paciente é importante, dizer, ó, vai procurar um auxílio da psicologia porque você não tem doença grave, porque senão fica um estigma de uma doença grave para o resto da vida, né? Próximo. E você consegue controlar com medidas, drogas, midodrina para ela seria ideal, ela está usando. E a gente conseguiu ver também uma coisa importante para a saúde cardiovascular. Ela tem, na análise espectral em repouso, um tônus vagal ótimo, o que é muito bom. Quando a gente está deitado, o vago predomina. Quando a gente levanta, predomina o simpático, só que ela tem exacerbação do tônus simpático. Então, essa palpitação pode vir daí? Pode. Eu posso ter arritmia autonômica? Posso. Posso ter fibrilação atrial, posso ter hipertensão.
Isso é o início da cadeia. Então a gente já viu que essa paciente, se eu der um beta-bloqueador, por exemplo, se eu fizer medidas para redução de peso, apneia do sono, eu vou mudar o perfil autonômico? Posso mudar, né? Então esses parâmetros também são avaliados no teste autonômico. Próximo. A gente pode fazer também dosagem no sangue das catecolaminas, mas essa dosagem ela tem que ser deitada e em pé. Por quê? Porque deitado eu tenho um nível baixo normalmente ou normal de adrenalina, noradrenalina e dopamina. Quando eu levanto, eu preciso aumentar para poder ter a vasoconstricção. Então é um teste simples de ser feito deitado após 20 minutos e em pé após 5 minutos. O que a gente percebe? Olha o nível da noradrenalina dessa paciente. Então ela tem um tônus simpático aumentado, uma atividade adrenética aumentada, e se a gente não olhar isso agora, ela vai ser uma hipertensa, vai ter AVC, fibrilação atrial. De uma forma simples também que eu estou falando, né? Mas é isso. A dopamina aumenta pouco e a adrenalina também. Então ela já tem alguma alteração de receptor, provavelmente, tá? Então, e o mapa, a mapa que é muito importante, porque se eu vou dar uma midodrina, um florinef para esse doente, se ela tiver hipertensão, vai ser difícil, né? Eu controlar isso. E outra coisa é as medidas de pressão no sono. Então, esses pacientes, pela atividade simpática aumentada, eles podem ter apneia do sono. E aí uma coisa vai linkando a outra, tá? Essa paciente não tinha. Então, uma paciente que chega para você e fala, é um pepino, vai ser horrível os exames, ela tem exames praticamente normais. E aí você acalma e fala, olha, isso aqui é reflexo, vamos acompanhando, tá? Próximo. Acho que já está acabando. Então, na verdade, gente, quais são as mensagens aqui nesse pequeno encontro? Para eu fazer uma avaliação autonômica correta, eu não posso medir no braço. É impossível. Claro que se eu não tenho um aparelho, eu não tenho condição de comprar, mas eu sei que eu não estou fazendo uma avaliação correta, porque o padrão ouro é pletismografia digital, no mundo todo, tá? Então, síncope neurocardiogênica ou neuromediada é benigno? É, mas o paciente pode desmaiar todos os dias, pode desmaiar, bater com a cabeça, bater com o carro. Então, até que ponto isso é benigno? Então, se eu tenho uma síncope na vida, tudo bem, 40% da população no mundo pode ter uma síncope na vida, isso está descrito, pontual. Mas se eu tenho eventos recorrentes, síncope, pré-síncope, eu vou mudar a qualidade de vida. Pacientes que deixam de ir para a faculdade, deixam de trabalhar, são considerados doenças psiquiátricas, porque fazem exames, que são exames que não medem isso. Essa paciente não tem nada, isso é da cabeça dela. A gente ouve isso todos os dias, eu trabalho com isso há 20 anos e escuto até hoje. Então não pode mais. Não pode. É claro que essa paciente vai ter uma perda da parte emocional. Ela não sabe se pode viajar, se pode namorar, se pode... ou ela ou ele, mas aqui eu estou falando ela porque é mais comum em mulheres, né? Mas os homens também têm. E respostas cardioinibitórias. E o importante, eu posso pegar uma sistolia e ser diagnosticado como uma indicação de marca-passo numa pessoa de 20 anos. Está errado. Hoje a gente tem cardioneuroablação, medidas farmacológicas, medicação, educação do paciente, da família. É difícil, mas é melhor do que uma intervenção inapropriada. A gente já pegou essa fase, né? No início se colocava marca-passo nessas assistolias e os estudos hoje já mostram que não é, até os 40 anos não é indicação. E até depois dos 40, a gente com a cardioneuroablação pode mudar o perfil desses pacientes. Então sempre lembrar que eu tenho que procurar mapear melhor esse sistema. O tilt, pode passar o próximo. O tilt então é seguro, tem um nível de evidência alto, tá? Endossado pelas diretrizes, ele é feito há mais de 60 anos, até para análise da fisiologia de ciência cardíaca, várias doenças, e na prática clínica desde 85, é muito tempo para a gente não conhecer o método, né? Ele consegue reproduzir o sintoma espontâneo do paciente, então ele também se sente mais seguro. Finalmente alguém descobriu o que eu tenho, né? Não é isso? Vocês não veem isso no consultório? Eu não sei o que eu tenho, cada hora é uma coisa. Então, e a avaliação autonômica, ela é um passo à frente. Então, a partir do tempo que os clínicos começarem a pedir mais o teste de inclinação, começarem a dominar mais o método, vai ser necessário ir um pouquinho além, que é o que a gente já está fazendo há algum tempo, e além do teste de inclinação, com os testes complementares, INSEIS, Valsalva, Hand Grip, tem vários testes de coeficiente cardiovagal, tá bom? Muito obrigada, gente. E quem quiser ver o aparelho,
é fácil de usar, tomando conta se a curva está direita. Calibra com o braço. Então a gente só usa o braço na hora da calibração, para não ficar muito discrepante, tá? Não, aí dependendo da resposta dele, você vai tratar conforme a resposta. A vida não é normal, porque ele desmaia, né? Então, mas aí você já sabe o padrão do desmaio. E aí você vai dizer, olha, usa meia elástica, toma um remédio tal, não levanta rápido. Vamos pesquisar para ver se tem uma outra doença por trás. Tem que ficar acompanhando. Esses pacientes precisam de acompanhamento. Primeiro, assim, o que eu vejo na prática. Ele teve 4 episódios, mas foi os gatilhos, né? Sim. O que a gente vai dizer? Você tem que se apoderar desses gatilhos. Porque se você sabe que se você beber e for jogar bola na praia, você vai desmaiar. Uma vez, duas, três, da quarta, pô, já é bobo. Não? Tá sendo bobo, como o Darrier fala, né? Não sei se vocês já assistiram o Darrier falando de 5 e morro de rir. Porque você passa de tolo, porque você já sabe que aquilo vai... Então, mudanças de padrão, de estilo de vida, e com o tempo o paciente vai aprendendo e esse sistema ele vai como se fosse calibrando realmente, tá? Então, a gente chama isso de neuromodulação. Existe uma neuromodulação. Então, a partir do momento que você treina, uma reabilitação do sistema. Alguns pacientes têm, por estresse emocional muito intenso, privação de sono. Então, normalmente, tem alguma coisa clínica. Você pode ter uma insuficiência suprarrenal, que dá hipotensão postural. Então, precisa de uma avaliação clínica generalizada, tá? Mas o mais comum são os gatilhos, tá? Tem que mudar de posição depois? Não. Você muda ali no controle, aí você troca no dedinho, entendeu? Então você tem essa curva que a gente acompanha com os valores aqui, sistólica, diastólica e média, né? E eu tenho depois a curva que eu vou printar, que na verdade quem faz o método olha a curva, que às vezes o laudo pode estar errado. Então é como o Holter, você olha o laudo só? Não, você vai olhar o traçado, né?